Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Lógica Nebulosa e hoje nós vamos falar sobre aplicações em inteligência artificial. Tópicos a serem abordados nesta aula: exemplo de aplicações práticas de lógica nebulosa em inteligência artificial, discussão de vantagens e limitações da lógica nebulosa em relação a outras abordagens. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de análise de dados. A inteligência artificial é muito utilizada em análise de dados para descobrir padrões, gerar insights e tomar decisões. Visão computacional. A visão computacional é uma área da inteligência artificial que lida com a análise e o processo de imagens. Processamento de linguagem natural. A inteligência artificial é muito utilizada para processar e analisar linguagem natural. Um sistema de controle nebuloso trabalha diretamente quando a gente pensa em aplicações de inteligência artificial, em aplicações em inteligência artificial. Todos esses pontos trabalham com que você tenha informações, você vai ter insights, você vai ter entradas. Essas entradas, elas passam por processos. Esses processos criam o que a gente chama de aprendizado de máquina para que cada resposta seja melhor que a resposta anterior. Automaticamente, quando eu penso nisso, eu vou trabalhar com diagnóstico médico, eu vou trabalhar com o sistema jurídico, de decisões anteriores, todo esse processo baseado na inteligência artificial. Vamos trabalhar agora sobre a definição de conceitos de lógica nebulosa. Se a gente pensar no geral, lembra na matemática, quando a gente está no colégio e aprende os conjuntos, você tem conjunto A, conjunto B, conjunto C, em alguns momentos tem algo que é só do conjunto A, tem algo que é só do conjunto B, em outros momentos você tem a intersecção, então tem coisas que faz parte do conjunto A e faz parte do conjunto B. É assim que eu quero explicar como que funciona a inteligência artificial como um todo. Então vamos lá. Imagina que você tem um conjunto chamado inteligência artificial e nele você tem agentes, robôs, jogos, raciocínio baseado em memória, algoritmos genéticos, enfim. Dentro desse conjunto de inteligência artificial, nós temos um conjunto de aprendizado de máquina. Nesse conjunto de aprendizado de máquina, eu tenho a classificação, o agrupamento, a regressão e a associação. Nesse aprendizado de máquina, eu posso também ter o que nós chamamos de Deep Learning, que é o aprendizado profundo. Então, quando a gente fala em redes neurais, multilayers convolucionais, todos eles fazendo o que nós chamamos de LCTM, que são Long Short Term Memory, todos eles dentro da rede. E dentro do aprendizado de máquina e dentro do aprendizado profundo, nós temos a ciência de dados, que também fica dentro da inteligência artificial, porém com um espaço só dela, que é onde nós aplicamos métodos científicos para processar e armazenar grandes volumes de dados. Quando a gente pensa na inteligência artificial, você vai ter as variáveis. Essas variáveis vão ter esses valores e vão passar por o que a gente chama de intuição, que é o que acontece com a inteligência humana. A inteligência artificial, baseado nos dados, passa a ter dados intuitivos, que também na literatura nós chamamos de análise preditiva. Automaticamente, com essas informações colhidas, com essas intuições, as saídas começam a ser independentes, começam a ter uma solução, começam a ter uma inteligência, que é o que nós chamamos de inteligência artificial. Quando nós pensamos em inteligência artificial, nós temos que o tempo inteiro testar, refatorar e construir. Testo, refatoro, reconstruo. Esse ciclo vai ficar se repetindo, é o que vai fazer com que cada vez que você usa a inteligência artificial, você tenha uma resposta diferente. Na verdade, seguindo a mesma linha, porém melhorada. Por isso que vai ter uma aprendizagem, que é o que nós chamamos de machine learning. Se eu pensar em um sistema que não tem inteligência artificial, e ele vai, por exemplo, uma loja que vende só roupas no atacado, só vende calça se a quantidade for acima de 50. Isso é uma resposta fixa, uma resposta única, que nunca vai mudar.
Quando eu penso na inteligência artificial, é como se ela analisasse o mercado e antes o que era vender no atacado, a quantidade era ser 50, o meu concorrente está vendendo 30, automaticamente o sistema se ajusta e agora deixa vender acima de 30 e não mais acima de 50. Eu tenho uma regra, eu tenho uma estrutura condicional, eu tenho um if, um else, eu tenho um se não, porém ele não é estático, ele passa por aprendizagem. É exatamente isso que acontece. Outro exemplo que a gente pode fazer, se a gente voltar no tempo, né? A gente tinha lá um técnico brasileiro famoso, o Joel Santana, que escrevia tudo numa prancheta para poder, de repente, falar com os jogadores na hora do intervalo. Hoje, você tem exemplos claros do uso da inteligência artificial também em atletas de alta performance, né? Nós temos alguns times hoje que estão mais evoluídos isso. Se você perceber, muitos jogadores, o time do Palmeiras, por exemplo, é um que faz com certeza. Se você vê no fim do jogo, quando o jogador vai dar entrevista, você vai perceber um quadradinho aqui nele, tá? É bem notório isso. Até durante o jogo dá pra ver, mas normalmente como tá correndo, na hora da entrevista, como ele tá parado, você visualiza isso melhor. Isso aqui, ele fica pegando toda a análise do jogador durante o jogo, para depois ver qual o espaço do campo que o jogador correu mais, qual o espaço do campo que o jogador ficou mais, aonde ele teve uma melhor performance, onde ele teve um maior arranque. Então hoje, quando a gente pensa em atletas de alta performance, a inteligência artificial também está envolvida. Enquanto a lógica tradicional tem o famoso verdadeiro ou falso e acabou, quando eu penso na lógica fuzzy, na lógica nebulosa, eu não tenho exatamente o certo e errado. Eu tenho tudo misturado, eu tenho as imprecisões, eu tenho as incertezas. Então é algo como se fosse assim. Não dá para dizer que é azul ou branco. É tudo misturado azul e branco durante todo o processo. Para você saber ainda mais sobre aplicações em inteligência artificial, quero trazer uma dica de leitura e uma dica de vídeo para você. Dica de leitura: Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina, por Kevin Murphy. E na dica de vídeo, quero trazer um vídeo aqui da IBM, né, o Watson, que seria aí, a Watson está para a IBM, o que a Alexa está para a AWS, né? What is Artificial Intelligence, ou seja, o que é inteligência artificial. É um vídeo bem bacana da IBM trazendo essa definição. Chegamos ao final de mais uma aula da disciplina de Lógica Nebulosa. Falamos agora sobre aplicações em inteligência artificial. Vejo você nas próximas aulas. Tchau, tchau!